Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Visto que nosso canal está desmonetizado, considere abençoar para que possamos fazer mais e melhor. Na parte de baixo, nós deixamos o número do nosso WhatsApp e Telegram, para que você possa enviar seu pedido de oração e enviar seu comprovante de depósito, para colocarmos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Leonardo Ravenhill, sedentos por avivamento. Pregação. Pregador, não vá sem sentir o peso. A pregação é algo que o inferno teme, a terra necessita e o céu exige. É isso que diz Hamish Mackenzie em seu desafiante livro Pregando a Eternidade. Nesse momento sombrio e difícil na história da humanidade, a igreja fica só olhando enquanto o mundo segue em frente e os pregadores continuam falando tão baixo que quase não podem ser ouvidos. Já que decidimos pregar a palavra de Deus e dirigir a igreja à nossa maneira, em vez de a maneira de Deus, nossos líderes têm de se tornar pau para toda a obra. Feliz é o pastor que tem coragem de tomar as rédeas do seu próprio ministério. Se o Senhor o tem chamado para ser o zelador da igreja, então faça o seu trabalho, meu irmão. Agora, se ele o chamou para ser um pregador, aceite esse chamado. Obedeça-o e viva por ele. Atos capítulo 6, versículo 4, oferece a você as diretrizes para a sua missão. Se você está ficando sobrecarregado debaixo do peso de 10 coisas a fazer, então tome todas as vitaminas que você puder, pois com certeza irá precisar. O Senhor o chamou para ser um pregador e não tem nenhuma obrigação de fortalecê-lo para executar uma outra tarefa. Se o trabalho está matando a você, preste atenção no que diz o versículo 30 do capítulo 11 de Mateus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Infelizmente, a eleição da liderança da igreja não se baseia no fato de eles serem cheios do Espírito, mas no de o que eles possuem. Eles possuem postos de gasolina, eles possuem restaurantes, eles possuem empresas. Assim, é possível que encontremos oposição por parte deles, se dissermos que temos o direito de buscar a Deus com o rosto em terra e de lutar em oração. Os diáconos deveriam visitar os enfermos e dirigir o culto fúnebre dos que morrem. Entretanto, a semana já é curta demais para o pregador invadir os céus, na busca de 2 sermões para serem entregues no domingo. Quanto mais para visitar os doentes. Por diversas vezes, as pessoas têm me pedido para escrever um livro sobre pregação. E tenho sempre dado uma resposta padrão. Eu não tenho conhecimento suficiente sobre esse assunto para ser dogmático a respeito de um tema tão delicado. Este é o 50º ano desde que eu comecei a pregar pelas ruas da Inglaterra, sendo ainda um garoto de 14 anos de idade. Entretanto, meu conhecimento sobre tal assunto ainda é muito pouco. Hugh Black tem um livro muito acentuadamente intitulado O Mistério da Pregação. Dizer a um pregador como pregar é o mesmo que dizer a um homem como dirigir a sua casa. Em diversas ocasiões, pude entrever um reflexo da eternidade ao ouvir os grandes mestres pregadores da Grã-Bretanha. 30 anos atrás, eles pregavam mensagens de salvação. Durante os anos de 1940, mais ou menos, acréscimo da tradutora, comparado a esses homens, os quais podiam mover o despertar, os corações, eu sou apenas uma criança tagarela. Eu não conheci Prince, mas me lembro de ouvir o seu filho, que foi uma pessoa extraordinária. Depois teve Dr. Luke Wiseman,
Simplesmente ouvi-lo, lendo as Escrituras, foi algo que o tempo jamais poderá apagar. Ele costumava gesticular à medida que lia a palavra de Deus, à medida que ele ia lendo cada palavra. Certa ocasião, ele foi do púlpito até o piano em uma atitude cheia de unção. E ele tocou e cantou o seu sermão para uma audiência absolutamente atenta. Trabalhando até próximo de completar seus 88 anos. Da mesma forma que seu amado John Wesley, esse mestre da arte de pregar nunca foi pretensioso ou demonstrou qualquer orgulho. Ele comunicava-se com crianças e adultos com a mesma facilidade. Sabem de uma coisa? Dizia ele: sou como um comandante em sua última batalha. Faço oposição de sentido. Bato continência diante do capitão de minha salvação e pergunto: quais são as minhas ordens para hoje? Aqui está o segredo da desenvoltura desse grande homem de Deus no púlpito. Minhas ordens para hoje. É isso que ele queria. O Dr. William Sangersten, ministro da Westminster, Salão Central de Westminster, também pertencia a esse seleto grupo de pregadores. Ouvi dizer que, antes de suas pregações, ele costumava treinar diante do espelho cada gesto de seus sermões. Crendo que essa informação seja mesmo verdadeira, mesmo assim, ele era tão espontâneo ao pregar a mensagem que quem ouvia ele pregar percebia que ele vivia a experiência descrita por Charles Wesley. Nesse verso, brota dentro de minha alma, elevando-te até a eternidade. Não poucas vezes ele apontou a este pobre escritor o que é a verdade da vida e o que considerar como coisas de barro que perecem. Sim, e o Dr. Martin Lloyd Jones foi um outro pregador que tinha o seu próprio método. O púlpito de sua igreja nunca foi enfeitada com a presença de um coral. Ministério onde geralmente existem muitos conflitos. Em seus cultos também não havia a apresentação de musicais especiais, nem mesmo solos. Entretanto, por muitos anos, ele manteve cativos os ouvidos e os corações do povo britânico, especialmente os ouvidos e corações das multidões de jovens que vinham para ouvir a sua mensagem. Nenhum de nós, por várias vezes, nos assentamos aos pés de Samuel Klimvik. Conseguiremos algum dia nos esquecer dele? Nós que nos sentamos aos pés desse homem de Deus? Esse servo do Senhor não era um pregador comum. Ele era um homem do púlpito, um pregador de pregadores. Os renomados G. Campbell Morgan e Charles Vicks foram grandes amigos, nunca rivais. Cada um considerava o extraordinário dom do outro tão sagrado que não se atreviam a fazer nenhuma forma de crítica nem mesmo comparações. E guarde bem isto, guarde isto com você. Ambos eram expositores da palavra. Quando Morgan fazia algum comentário a respeito de Klimvik, sempre usava termos cheios de entusiasmo. Mais de uma vez, Alexander Wright, de St. George's, em Tilburg, Escócia, foi chamado de o último dos puritanos. Ele foi um homem do livro e dos livros. Leitor incansável, ele, assim como Tozer, muitos outros grandes pregadores, mergulhou nos escritos dos chamados cristãos místicos. As pessoas costumavam dizer que ele era sempre como uma fogueira em dia frio. Pregador, você deve desejar ardentemente esse epitáfio. O co-pastor dele na igreja de St. George's se chamava Black. Então, naquela época, o povo costumava fazer um comentário, usando um trocadilho. Eles diziam: fui na igreja de manhã e o pastor Black derramou um balde de água fria sobre a minha vida. E à noite, eu fui ao culto e o pastor Wright nos jogou um balde cheio de brasas incandescentes. Vê a diferença?
De manhã uma coisa e à noite outra. Nunca tive o privilégio de ouvir White pregar, mas ouvi Black. E até hoje ainda posso repetir a metade da mensagem que ele pregou naquele dia. Quando eu ouvi uma pregação de C.S. Lewis, fiquei simplesmente fascinado com a sua mensagem e um tanto atordoado com a sua simplicidade. Aquilo sim que é pregação. Pregadores, vamos todos tirar um dia para examinarmos a nossa vida, que estejamos ou não envolvidos na vida apostólica. Do contrário, talvez tenhamos de concordar com o que J.T. Mackenzie disse certa vez. Às vezes, somos culpados de exercer um ministério que já não pode mais gerar um novo crente, tanto quanto um esqueleto não tem mais condições de gerar um bebê. O Senhor mesmo chama uns para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Por isso, permaneça no seu chamado, meu irmão. Não permita que a popularidade, nem o estilo e nem o ministério internacional de qualquer outra pessoa perturbe o seu coração. Para cada um ministério específico. Tome como padrão de conduta a atitude de Lutero com relação aos seus opositores. Seu pouco conhecido companheiro nos tempos da Reforma, Melanchthon, ele disse o seguinte: eu sou uma pessoa severa e impetuosa, tempestuosa e totalmente hostil, lutando contra inúmeros monstros e demônios. Sou alguém que nasceu para remover troncos e pedras. Por favor, irmão, volte. Precisamos de você. Extirpar pragas e espinhos e limpar as florestas selvagens. O professor Phillips, entretanto, é alguém branco e gentil que semeia e rega com alegria de acordo com os dons que Deus tem lhes concedido de maneira abundante. Existem muitos tipos de pregadores e muitos estilos de pregação. Contudo, a Bíblia diz: o presente abre o caminho para aquele que o entrega. Provérbios capítulo 18, versículos 16. Não permita que algum homem chamado por Deus inveje a vinha de Nabote, como está escrito em 1 Reis capítulo 21. Pregador, seja você mesmo, com a unção de Deus. Irmão pregador, devemos fazer o seguinte voto ao Senhor. No próximo ano, quando decidirmos dedicar mais tempo para a oração, também devemos separar mais tempo para a leitura, especialmente a leitura da palavra. Entretanto, não apenas da Bíblia, mas de outros livros também. É muito conveniente também lermos assuntos que nos provoquem e que nos façam ficar irados com as coisas do mundo. Devemos ler os autores antigos e também os contemporâneos. Se você está firmemente alicerçado na rocha, leia livros como Para o Novo Intelectual, de Ayn Rand. Essa autora o fará ficar bastante cuidadoso, talvez até com o pé atrás, mas entenda que ela representa uma nova geração. Seus adolescentes vivem no mundo dela, mesmo que você não. Por isso, mantenha-os atualizados através desses ensinamentos. Quer aprender sobre pregação? Estude e não apenas leia o excelente livro de Ian Macpherson, O Jugo do Senhor. Cada semana, alimente-se com uma porção do reeditado livro de Alexander Wright, pois o seu ouro nunca perde brilho. Experimente P.T. Frosham e veja se os seus padrões servem para você. Ele irá mostrar-lhes a dignidade e o declínio de um pregador. Arthur Pink é um homem sujeito a cometer falhas como todo ser humano, mas nos diz algumas coisas maravilhosas. A coleção de comentários no púlpito vale o seu preço e, é claro, é uma mina de riqueza espiritual para todos os dias. O Novo Testamento, Holiness, de Thomas Cook, deveria ser lido todo o ano, por todos os pregadores,
da mesma maneira que o caminho da oração. E o caminho do Pentecostes de Jan Vix. Veja, mensageiros de Deus. Uma fé para proclamar, de Stuart, também farão a sua fé tremer. E se você não quiser, leia Pregando através da Bíblia simplesmente por causa da forma como o autor aborda os temas. Compre-os, pelo menos por causa das orações contidas ali. Parker orava antes de cada sermão, e eles foram registrados palavras por palavra. Esse servo do Senhor possuía asas. Entretanto, evite usar livros de esboços. Talvez se sinta tentado a pensar que, se Deus inspirou aquele pregador que escreveu esse livro, por que ele não poderia inspirar você? O esboço do sermão de outra pessoa é como um par de muletas e, basicamente, o cérebro de homens que já estão mortos. Será que Deus estaria obrigado a ressuscitá-los? Bem, pregador, mantenha os seus olhos fixos no trono de Deus, seus joelhos no chão e a sua confiança no fato de que você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2 e o versículo 6. Não de maneira fictícia, mas de maneira real. Tenha a certeza de poder dizer como Paulo: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Atos capítulo 20, versículos 33. E eu acrescentaria, nem o púlpito. Estou convencido de que, no curso dessa confusão geral, tanto teológica quanto moral, ainda existem muitos perguntando: há alguma palavra do Senhor? Como Jeremias no capítulo 37, versículo 17. Eles não estão interessados, pregador amigo, em seus truques teológicos, seu vocabulário variado, seu achado de algum evento político recente ou a eminente derrocada do mercado de ações. Eles estão em busca da palavra de redenção. Os puritanos possuem um vasto conceito a respeito da pecaminosidade do homem, mas lhes falta o lado vitorioso da redenção. Agarre-se às boas novas. Jesus veio para nos libertar, não para nos amedrontar. Este é o seu ano, pregador. Viva em seus joelhos quando estiver fora do púlpito. Entretanto, quando estiver nele, permaneça de pé, firme e proclame com intrepidez o ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. E que Deus esteja com você, em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Leonard Ravenhill. Visto que o nosso canal está desmonetizado, considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta. Para que assim possamos fazer mais e melhor, atingir mais pessoas com a palavra de Deus e levar uma mensagem de avivamento, de salvação, de vida e vida em abundância. Na parte da descrição, nós deixamos o número do nosso WhatsApp e Telegram, para que você envie seu pedido de oração. E para quem envie o seu comprovante de oferta, de dízimo, de voto, vamos pegar o seu nome e colocar no caderno de oração. Aí, na parte da descrição, você vai encontrar o número do Pix e você vai encontrar também o número das contas para que você venha a fazer essa oferta. Amém? Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tem uma causa na justiça e você há muito tempo está esperando receber essa causa e você não recebeu e as coisas estão difíceis, envie seu pedido de oração. Diga do que se trata a sua causa. Nós vamos colocar num caderno especial a respeito das orações de causas na justiça. Seja de qualquer estirpe que a sua causa esteja parada na justiça. Vamos orar e Deus vai abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Foi um prazer muito grande compartilhar a palavra de Deus com você. Que Deus ilumine seus corações e sucesso na sua caminhada.